Chegamos ao segundo domingo no Advento. Este período que, como falamos no domingo anterior, guarda as suas expectativas, as suas ansiedades, os seus cumprimentos, as suas promessas. Tudo está ancorado nessa ideia do Messias que viria, do Messias que vem e é o Rei de todos os povos, do Messias que promete retornar e completar a obra, tornar pleno o seu reino entre nós. Mais uma semana somos levados a pensar nesse reino de justiça e de paz, nessa perfeição que era prometido desde os tempos mais antigos, dessa perfeição que se cumpre no nosso tempo agora, mas que é ainda mais maravilhoso quando Jesus voltar. O salmista fala sobre a sua expectativa acerca desse rei. O que realmente esperavam da parte de Deus quando esse Messias, quando esse rei viesse. Ele diz que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que reparam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. Estamos falando de um reinado que não terá fim. A expectativa do salmista é exatamente de que quando esse rei chegar, não teremos que nos preocupar mais com qualquer outro rei. Esse rei estará conosco para sempre e o seu bom governo será eterno. É um governo tão grande que perpassa simplesmente as decisões que um rei deve tomar politicamente, militarmente, economicamente. Ele é um rei que é como a chuva que cai sobre toda a terra. É um rei que vive, permanece enquanto a lua lá estiver brilhando. Que a prosperidade não acabará enquanto a lua não deixar de brilhar. É uma coisa que perpassa simplesmente a categoria de um rei terreno, que é escolhido por seus súditos, que vem após o seu pai, que era familiar de alguém, que tem determinadas tarefas a depender do sistema de governo. Este é um reinado diferente que se coloca até aqui. Mas bem, o salmista está falando de um rei que está trabalhando basicamente para o povo de Israel. É um rei que parte de Israel para todos os povos. É um rei que irá trazer, de certa forma, a prosperidade, a segurança, a justiça, a paz nesse mundo desorganizado, nesse mundo que precisa que essas coisas sejam feitas para que as coisas caminhem bem. Entretanto, surge a profecia de Isaías. Isaías não apenas nos ajudará com essa ansiedade, falando de onde virá o rei e quando nós devemos saber que o rei realmente está entre nós, como ele aumenta, de fato, a capacidade de governo desse rei. Aqui o rei será justo, ajudará os pobres, será alguém que traz a prosperidade, a justiça está para todos, haverá paz no reino. Isaías caminha por um outro lado, mas antes nos informa de onde vem esse rei, quem é esse rei, e o que nós de fato devemos esperar da sua vinda. Ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, mas nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão.
e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Muitas figuras que aqui são demonstradas são um tanto quanto estranhas. Falamos de crianças estando em locais que para nós são perigosos. Falamos de animais que se caçam e que agora convivem em paz. Falamos de um governante que não necessariamente tem uma guarda armada forte para combater a injustiça. Não, pelo sopro da sua boca, ele consegue julgar toda a terra. Ele consegue destruir toda a maldade. Que rei é esse? É um rei bondoso, que julga bem a terra, que traz paz ao povo, que cuida dos humildes, que não se deixa julgar pelo que ouviu dizer, que não caminha pela injustiça beneficiando uns ou outros. Isso é fato. Mas como assim? Ele reordenará toda a lógica do universo. Ele reordenará tudo aquilo como nós conhecemos. Ele colocará em ordem coisas que nós achamos jamais serem possíveis de serem ordenadas. Nós não estamos falando de um rei comum aqui. Nós estamos falando de um rei que surge da geração da família de Jessé, que o Espírito Santo repousa sobre ele. E que ele tem esse poder pela sua própria existência, pela sua própria voz, de entregar a justiça pela terra, reorganizar a ordem das coisas, tornar possível aquilo que parecia impossível dentro da lógica, da existência daquilo que nós vemos naturalmente. Esse não é um rei comum. Esse está longe de ser um rei comum que simplesmente julga com justiça e que faz o bem e que governa de maneira honesta. Nós estamos falando de algo muito mais incrível aqui. Seguimos então para o apóstolo Paulo. Em sua carta aos irmãos em Roma, ele fala sobre, ouvimos essa boa notícia. Ouvimos sobre um rei que vem aí e que ele colocará ordem em todas as coisas, não apenas as coisas políticas, econômicas, militares, mas a ordem do universo como um todo será recolocada no seu devido lugar. E Paulo fala, essa é uma notícia muito boa para ficar simplesmente restrita a um povo. Há uma profecia que chega a um povo. Há um salmo que louva de um povo clamando a Deus por isso. Essa é uma grande mensagem, uma grande notícia, uma excelente boa nova que é dada a todos os homens em Cristo Jesus. Ele diz, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Esse rei que nós ouvimos falar, esse rei que viria julgar bem a terra, que viria trazer paz para um povo, mas que agora ouvimos dizer que ele colocará ordem em todo o universo, é um rei que também vem para nós. Não é um rei que parte de uma nação e submete todas as outras ao seu governo. Não. Ele está acima da disputa política e governamental, militar, econômica. Ele está acima disso. O governo dele trabalha, inclusive, com a ordem do universo. Ele tem o controle em reorganizar não apenas cargos, secretarias, posições, governos, infantarias. A capacidade dele é de reorganizar o cosmos, a existência como um todo. E essa boa notícia não está restrita a um povo que recebeu a profecia. Em Cristo, ela se estende a todos os povos, em todos os locais, em todos os tempos, até que ele venha. E é pensando nisso, percebendo isto, olhando para essas coisas, que nós devemos saber como nós devemos esperar, assim como nós fizemos no último domingo. Porque a mensagem é muito boa, a notícia é maravilhosa, mas nós devemos tomar cuidado como recebemos aqui.
João Batista está pregando à beira do Rio Jordão, chamando ao arrependimento todos aqueles que passavam. Ele vê descendo, portanto, fariseus e saduceus para serem batizados. Fariseus e saduceus eram duas facções, por assim dizer, na religiosidade judaica. Eles tinham algumas diferenças, por exemplo, os saduceus, eles criam apenas na Torá e não eram favoráveis, eles não acreditavam em ressurreição ou vida eterna ou coisa do tipo. Os fariseus eram pessoas muito aplicadas em cumprir cada uma das leis que existem no Antigo Testamento e tudo mais. Pois bem, pessoas dedicadas à religião, pessoas que, vamos dizer assim, criam na ideia de que viria um Messias e um dia colocaria ordem em todas as coisas, mas João Batista vê ele chegando. João Batista, que será responsável na continuidade do texto por batizar Jesus, o Espírito Santo descerá sobre ele, cumprindo a profecia de Isaías. João Batista, que realmente tinha tido contato, teria contato com o rei prometido, com esse governante justo e perfeito, com o Messias prometido, percebe estes homens que supostamente eram os guardiões dessa promessa chegando até ele. E bem, o Evangelho de Mateus nos conta essa história da seguinte forma. Vendo ele, João Batista, porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo de arrependimento, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A garantia desses homens é que, veja bem, nós temos por pai Abraão. Nós somos os defensores dessa promessa. Nós estamos aqui no povo para quem essas promessas chegaram. Vamos ao batismo, é para nós mesmos, é o arrependimento, estamos prontos para o Messias chegar. João Batista fala: quem disse para vocês virem se arrepender, sendo que a ira vindoura é exatamente para vocês? Tratem de produzir frutos de arrependimento e não necessariamente se segurarem na ideia de que não, nós somos da família de Abraão, nós somos do povo de Abraão, então nós estamos seguros. João Batista falou uma coisa bem dura. Se Deus quiser, ele pega essas pedras que é aqui perto do rio e transforma elas em filhos de Abraão. Não é isso que os garante. E a mensagem dele é de urgência. O machado já está à raiz das árvores. O Messias já está entre nós. Quem não produz bom fruto, bem, será cortado e lançado no fogo. Bem, o tempo de advento é um tempo de expectativa, uma expectativa com a certeza de um futuro ótimo e maravilhoso, como limos aqui, mas João Batista vem colocar um outro ponto nessa história. Bem, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é maravilhosa para todos aqueles que o creem, que exerceram frutos dignos de arrependimento, que foram buscar o arrependimento, foram convencidos, na verdade, do Espírito Santo, a buscar o arrependimento de forma sincera, não se segurando apenas em sua religiosidade, de onde vieram, porque estão há muito tempo dentro da religião e creem nas promessas e não sei o quê. Também existe uma segunda parte nisso aí. Aqueles que não produzem essas coisas, aqueles que não esperam o Messias da forma digna, são cortados e lançados ao fogo. Que tenhamos bastante cuidado como temos vivido nossas vidas. Porque, bem, pela aparência, saduceus e fariseus, todo o povo os viam como, bem, são os mais religiosos entre nós. Se esses homens, eles não forem algum dia salvos, virem o Messias, ai de nós. João Batista está aqui para inverter a coisa. Tomemos cuidado com esse ponto de sermos os mais religiosos. Onde estão nossos frutos dignos de arrependimento? Onde estão as nossas... jogar fora as nossas vestes e dizer: não, pois eu sou cristão há muito tempo. Eu venho à igreja todos os domingos. Meus pais eram cristãos e tudo mais. Tudo bem, isso é muito bom. Agora, a árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Que olhemos com alegria para a certeza de que Cristo voltará, mas também olhemos com seriedade para como temos vivido. Que o tempo de advento venha recolocar essas coisas no devido lugar.
e que possamos verdadeiramente esperar por aquele que certamente vem.